Olá, prezados irmãos, alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos chegando à nossa última aula de fenomenologia da religião. E nós vamos começar a falar hoje sobre os novos movimentos religiosos ou movimentos religiosos novos. São muitos, nós poderemos abordar alguns. Estes novos movimentos religiosos são grupos espirituais que surgiram em tempos modernos e se diferenciam das religiões tradicionais. Eles podem ter origens completamente novas ou serem ramificações de crenças já existentes, mas com interpretações distintas. Então, muitas dessas novas religiões que surgem, elas têm essa característica. Elas, às vezes, são adaptações de religiões antigas ou até religiões não mais existentes. Ou senão, eles vão criando suas próprias ramificações. Vamos ver as características desses novos movimentos religiosos. Espiritualidade alternativa. Muitos destes movimentos novos religiosos oferecem novas formas de conexão com o sagrado, misturando elementos de diferentes tradições. Desde a cartomancia, a necromancia, aquelas formas de espiritualidade já tradicionais, até formas até informáticas. Eles fazem isto. Esses novos movimentos religiosos têm essa característica de conseguir misturar o antigo com o moderno. Resposta à modernidade é outra característica destes novos movimentos. Estes movimentos surgem como reação à secularização e às mudanças sociais, buscando preencher lacunas deixadas pelas religiões tradicionais. Então, eles são muito bons para isto. Eles se adaptam bastante à modernidade. Organização flexível é bem diferente das religiões tradicionais já estabelecidas. Os novos movimentos religiosos eles têm estruturas menos rígidas e incentivam a participação ativa dos seguidores. Influência global. Claro, com a internet, a globalização, esses movimentos se espalham rapidamente, atraindo seguidores de diversas culturas. E uma coisa que é muito interessante nesses novos movimentos religiosos é que tem religiões que têm muito a ver com a cultura. Esses novos movimentos eles são praticamente aculturais. Eles não têm vínculos com a cultura de um país ou de um povo. Geralmente surge é, de várias mentalidades, de vários pensamentos, e faz com que a coisa seja mais globalizada e mais fácil de conseguir adeptos. Exemplos de novos movimentos religiosos. Temos alguns aqui, existem vários. A Igreja da Cientologia, fundada por L. Ron Hubbard, combina elementos da psicologia, espiritualidade e autoaperfeiçoamento. Esta igreja ela tem adeptos famosos como o ator Tom Cruise. Tom Cruise é um membro ativo da Igreja da Cientologia. John Travolta também, há muitas décadas, desde os anos 70, o John Travolta é membro desta igreja, Igreja da Cientologia. Então, ela combina elementos de psicologia, espiritualidade e autoaperfeiçoamento. O movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna ele é originado do hinduísmo. Ele enfatiza a devoção a Krishna por meio de cânticos e práticas espirituais. Hare Krishna, eu já vi Hare Krishna até em Israel, por incrível que pareça. O movimento Hare Krishna ele é muito forte. Eu me lembro nos anos 70 e 80, era um movimento muito forte aqui
no Brasil e tem origens no hinduísmo. A Igreja da Unificação, ela foi criada pelo reverendo Sun Myung Moon, na Coreia do Sul, e esta Igreja da Unificação, ela busca a unificação das religiões sob uma visão espiritual comum. Nos falta aqui tempo para falar com maior profundidade sobre a Igreja da Unificação. Tem o neopaganismo. O neopaganismo inclui práticas como a Wicca, que resgatam tradições espirituais antigas com uma abordagem moderna. Esta seita Wicca, ela é muito forte na Europa, tem as suas origens na Europa e ela mistura coisas modernas com as antigas religiões dos celtas. Os novos movimentos religiosos frequentemente enfrentam desafios como resistência de religiões tradicionais e debates sobre sua legitimidade. No entanto, eles continuam a crescer e a influenciar a espiritualidade contemporânea. E aqui fica aí para vocês um estudo detalhado, aprofundado sobre os novos movimentos religiosos. Nós agora vamos ver como a teologia bíblica responde às questões religiosas. É uma pergunta. Qual é a resposta bíblica para tudo isto que já foi visto? Para as cosmovisões islâmicas, judaicas, até cristãs, budistas, novas religiões, hinduísmo. Como nós vamos responder a estas questões religiosas? É muito interessante que a teologia bíblica ela responde às questões religiosas ao analisar a revelação de Deus ao longo da história, conforme registrada nas Escrituras. Ela busca compreender como os textos bíblicos se conectam e revelam a vontade divina, abordando temas como salvação, pecado, graça e justiça. Essa abordagem teológica examina a Bíblia em seu contexto original, considerando os ensinamentos dos profetas, apóstolos e de Jesus Cristo. Assim, no caso, a teologia bíblica, ela oferece respostas para dilemas espirituais e morais, ajudando os fiéis a interpretar a fé de maneira coerente e fundamentada. Aí está um resumo do que é a teologia bíblica. Vamos ver, então, como é que nós vamos responder às demais religiões. O missionário, ele corre o risco de levar respostas pré-fabricadas para as perguntas que ainda nem conhece. Respostas para perguntas não feitas, por mais profundas que sejam para o próprio missionário, não surtirão qualquer efeito para o povo. Estamos acostumados a lidar com perguntas: de onde veio? Para onde vou? Qual o significado da vida? O missionário, ele tem que saber e tem que conhecer a cosmovisão, tanto cultural quanto religiosa, daquele povo que ele está lidando. Porque as perguntas, muitas vezes, por mais profundas que sejam, elas serão um tanto diferenciadas das perguntas que talvez nós aqui no Ocidente façamos. Então, as perguntas que nós estamos acostumados a lidar no Ocidente, no Brasil, na América Latina é: de onde venho? Para onde vou? Qual o significado da vida? Porém, as perguntas da maioria dos povos de cosmovisão não ocidental, em especial os animistas, nós já vimos o que é animismo, são diretamente ligadas aos problemas imediatos da vida, como: por que estou doente? Por que meu filho morreu? Quem causou a morte dele? Quem ou o que está causando esta seca prolongada? Então, observem que os animistas, os povos mais tribais, eles têm essas perguntas mais imediatas. Então, perguntas ligadas ao cotidiano. E nós precisamos de uma resposta. Não adianta eu chegar e falar para um povo: não, porque esta foi a vontade de Deus, porque Jesus é bom. E às vezes, me perdoem,
Às vezes nós temos respostas muito idiotas para perguntas tão profundas. A gente vem com respostas pré-fabricadas em púlpitos mal regidos e mal onde se aprende mal. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, na Bíblia encontraremos todas as respostas para tanto para o povo ocidental quanto para até os animistas. Que resposta um missionário cristão pode dar ao animismo? Então, vamos ver. Nós já vimos um pouco do que é o animismo. Eles têm uma forma de ver o mundo completamente diferente de nós. Vamos lá. Um missionário cristão pode responder ao animismo enfatizando a fé em um Deus único e pessoal que se revela na Bíblia e deseja um relacionamento direto com a humanidade. Esta é a primeira resposta que podemos dar ao animismo. Em contraste com a crença animista em espíritos que habitam objetos naturais, o cristianismo ensina que Deus é soberano sobre toda a criação e que a verdadeira segurança espiritual vem por meio de Jesus Cristo. Além disso, pode destacar que, em vez de depender de rituais para apaziguar forças espirituais, a fé cristã oferece redenção e paz através da graça divina. Vamos agora à resposta que o missionário cristão pode dar ao hinduísmo. Vimos a cosmovisão do hinduísmo e vamos ver que resposta bíblica podemos dar ao hinduísmo. Nós vimos o caso dos Vedas. Os Vedas são os escritos sagrados. Vamos ver uma resposta apologética para os Vedas. A Bíblia afirma ser a divina revelação de Deus e que nenhuma parte dela foi dada por vontade humana. Assim, ela é a única fonte de autoridade em nossas vidas. No hinduísmo, nós vemos muitas práticas e crenças que chocam com os ensinos da palavra de Deus. Uma delas está em considerar os Vedas como textos sagrados. Nenhum outro escrito além da Bíblia contém a revelação divina. Este erro vem justamente de não se conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus afirmou: porventura não errais vós, em virtude de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A Bíblia é inspirada por Deus e suas palavras continuam sendo palavras de Deus. Ela foi a forma escolhida por ele para se fazer conhecido aos homens. Nenhuma outra escritura registra a vontade do Senhor como a Bíblia. Ela é a revelação plena do meio de salvação escolhido por Deus para o homem. Este é o Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a resposta que podemos dar a esta crença hindu com relação aos Vedas. Mas temos outras respostas. Temos o karma, o samsara, o moksha, a lei de vida cíclica. O hinduísmo crê nisto, então tem estas crenças. Então, a resposta apologética. A Bíblia nos diz que temos apenas uma oportunidade de sermos salvos, e esta é enquanto temos vida. Após a morte vem o juízo do Senhor. Para aqueles que tiverem crido no Senhor Jesus, há salvação eterna. Para aqueles que não crerem, a perdição eterna. Os hindus, por intermédio desta crença, professam a mesma ideia reencarnacionista, que os espíritos tanto propagam. O homem vive, morre, reencarna para evoluir espiritualmente, até que chega a um estágio avançado, onde se liberta desse vício. Porém, nós temos a resposta bíblica. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, temos respostas bíblicas para isto. O Dharma, a lei de todas as coisas.
Resposta apologética ao Dharma. Várias são as religiões que estabelecem padrões rígidos de conduta para seus adeptos. Porém, o que vemos na Bíblia é a simplicidade do Evangelho, e o próprio apóstolo Paulo temia o afastamento dessa realidade. O homem não precisa viver debaixo de leis e regras, tipo, não toques, não proves, não manuseies. Quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Aí está o versículo que nos dá base para esta declaração. O Senhor Jesus veio para que, por meio dele, tivéssemos a salvação e a vida eterna com Deus. Devemos crer nele e confessá-lo como nosso Salvador, e seremos salvos. Nossa salvação não depende de rituais e obras que possamos fazer. É uma coisa muito assim importante. Imagina depararmos com um legalismo que salva, segundo algumas crenças. O Dharma é a chamada lei de todas as coisas. Então, se eu chegar com uma ideia arminiana, tipo, que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, simplesmente a minha pregação, permitam-me a expressão, ela irá por água abaixo. Porque eles já creem nisto. E se eu chego dizendo que tem um Salvador, mas que eu tenho que fazer isto, que eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer outro, a gente mata a pregação do Evangelho. O Evangelho mostra que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não é uma coisa nossa, é um dom de Deus e não é por obras para que ninguém se glorie. Essa é a verdade revelada por Deus acerca da nossa salvação. Por isso devemos orar pelo povo hindu e enviar missionários para que eles possam ouvir a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É desta forma que virá a verdadeira liberdade e salvação para estes povos, eles conhecendo quem é Jesus de verdade. O Ahimsa, o princípio da não violência. Resposta apologética é outro princípio hindu, e vamos ver aqui a resposta apologética. Nas Escrituras, nós encontramos orientação do Senhor para que sejamos pacíficos e que devemos respeitar todas as formas de vida, criação perfeita do Senhor, que muitas vezes geme por causa do pecado do homem. Porém, chegar a extremos seria idolatria. E por que isto? Na cosmovisão hindu, é absurdo matar um animal para comer, que eles consideram esses seres vivos como seres evoluídos, na verdade. São pessoas que reencarnaram naqueles animais. Então, não pode matar a vaca, não pode matar um animal para comer. Então, eles chegam ao extremo e isto torna-se, claro, uma idolatria. Nós não podemos chegar a este extremo. Infelizmente, nós vemos pessoas que são tipo animalistas. Não tenho nada contra, respeito, porém eu não posso passar da Bíblia, porque, por exemplo, está ordenado por Deus eu comer a carne de certos animais, assim como eu não posso comer carne de outros animais. Está na Bíblia. Então, há animalistas que tornam-se inclusive veganos, e isto é um perigo, porque é um extremo. Nós poderíamos estar chegando ao mesmo princípio dos hindus, e não pode ser assim. Por chegar a extremos violência, perdão, é idolatria. Na Bíblia não vemos base para o vegetarianismo, mas o contrário disso. Por ocasião da criação do homem, o Senhor lhe deu toda a erva e todo fruto para lhe servir de alimento. Mas quando Noé e sua família saíram da arca, o Senhor lhes disse: E o temor de vós, e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, dando assim a liberdade ao homem de se alimentar de carne.
Então, aí está a base bíblica para isto. Então, não é que é uma invenção, é pecado comer carne. Não é, absolutamente. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas novas verdades que eu coloco entre aspas que estão por aí. O banho sagrado, que uma outra crença dos hindus, né? Os hinduístas, eles para eles um banho no Rio Ganges é como um banho do céu. Todos os dias ao cair da tarde, milhares de peregrinos se congregam às margens do rio a fim de dar um mergulho de purificação para lavar os pecados do corpo. Acredita-se que as águas do rio, quando bebidas, são capazes de curar males e enfermidades. O rio é adorado como um verdadeiro presente dos deuses. É o rio Ganges. Uma resposta apologética a esta prática e a esta crença. O Ganges nasce no Himalaia, ao norte, corre em direção leste por mais de 1.000 quilômetros até desaguar na Baía de Bengala, em Bangladesh. É um rio poluído, de águas mal cheirosas, onde, enquanto lavadeiras batem roupas, crianças brincam na água suja e astrólogos fazem horóscopos, os peregrinos se banham. Além também disto que vamos ver agora. Às suas margens são cremados os corpos dos mortos que têm suas cinzas depois jogadas no rio, o que é considerado uma grande honra para todo hindu e a certeza de assim alcançar a purificação. Porém, não é raro algum cadáver ser visto boiando, pois os corpos dos pobres, que não podem pagar pela cerimônia de cremação, são jogados diretamente no rio, deixando aos peixes e abutres a tarefa de, entre aspas, purificá-los. Então imaginem a situação. Vemos nessa crença a forma de idolatria que tomou conta do povo hindu. Nas mesmas águas lava-se roupa, brincam as crianças, jogam-se cinza de corpos, boiam cadáveres, e ainda considera-se um privilégio banhar-se em tais águas e beber-se delas. A Bíblia nos adverte sobre qualquer forma de idolatria. Podemos ver na vida do povo hindu um profundo respeito e amor pela sua crença, que os leva até o ponto de considerar, de acordo com seus ensinos, um rio poluído como Ganges, uma parte da divindade e um presente divino. No entanto, eles precisam da verdade que liberta, pois, como disse o apóstolo Paulo, tem zelo, mas não tem entendimento. Então, aí está uma resposta, ou várias respostas bíblicas a isto. Ainda sobre os hindus, temos o sistema de castas. O sistema de castas surgiu na Índia desde os primórdios do hinduísmo, com os arianos, e desenvolve-se definitivamente a partir de 850 anos antes de Cristo. O sistema de castas ele ainda é vigente, apesar de que o governo indiano tê-lo declarado oficialmente extinto na Constituição de 1947, ele continua tendo um papel importante na sociedade. Então, é uma coisa real, é praticada, e vamos ver uma resposta apologética. Diante do Senhor, segundo a Bíblia, não há diferença entre pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas. A divisão de uma sociedade em castas, como acontece na Índia, além de ser ilegal, quebra princípios da palavra de Deus. Não é aceitável um sistema que divide as pessoas, obrigando-as a viver como inferiores umas às outras e escravizando-as e impondo limites, que na verdade não existem. Apesar de o hindu não reclamar de sua condição, não faz por acreditar que é assim. Em uma próxima encarnação, terá melhor sorte, o que sabemos não vai acontecer. Eles aceitam esta condição, crendo que eles vão encarnar
talvez numa casta melhor, mas biblicamente nós vemos que não é assim. Diz a palavra do Senhor: não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Assim, todos temos acesso a Deus e somos considerados iguais perante Ele, estando debaixo da mesma condenação pelo pecado, mas também com o direito à mesma salvação pela graça em Cristo Jesus e aos mesmos privilégios de adoção. Vamos ver agora que resposta um missionário pode dar à cosmovisão budista. Nós vimos a cosmovisão budista como é, certo? Ela é uma cosmovisão bem distinta do que é o cristianismo. Então, o missionário cristão pode dar à cosmovisão budista, pode responder, perdão, à cosmovisão budista, destacando a fé em um Deus pessoal e criador, contrastando com a visão budista de uma realidade impessoal e cíclica. O cristianismo enfatiza a salvação pela graça, enquanto o budismo busca a iluminação por meio do esforço humano. Além disso, pode apresentar Jesus Cristo como caminho para um relacionamento direto com Deus, oferecendo esperança e redenção, em contraste com a busca budista pelo desapego e pela cessação do sofrimento. Aqui temos um estudo detalhado sobre a cosmovisão budista e como um missionário pode responder a esta cosmovisão. Que resposta um missionário cristão pode dar à cosmovisão islâmica? Um missionário cristão pode responder à cosmovisão islâmica enfatizando a fé em Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, contrastando com a visão islâmica de Deus e da revelação, que são completamente diferentes do que nós lemos na Bíblia. O cristianismo ensina que a salvação vem pela graça, enquanto o Islã valoriza a obediência às leis e práticas religiosas. Além disso, pode destacar o relacionamento pessoal com Deus, que no cristianismo é acessível por meio de Cristo e apresenta uma mensagem do amor e da redenção como um convite à transformação espiritual. Aí está um estudo detalhado que vocês podem ver. Aqui inclusive, é um arquivo para baixar. Que resposta o missionário pode dar aos novos movimentos religiosos? A resposta que pode ser dada é enfatizar a centralidade de Cristo Jesus e a mensagem bíblica sobre salvação, graça e redenção. O missionário pode abordar a necessidade de discernimento espiritual, destacando a diferença entre a fé cristã de discernimento espiritual e entre a fé cristã e as crenças sincréticas ou alternativas. É uma das coisas que podem ser feitas. Além disso, pode oferecer um diálogo respeitoso, buscando compreender as motivações desses movimentos e apresentando o Evangelho como um caminho de verdade e transformação espiritual. E aqui eu deixo para vocês os links que vocês deveriam acessar para ter um conhecimento mais aprofundado. E aqui, com isso, nós terminamos esta parte e nós já vamos para as nossas considerações finais. Bem, nós estamos terminando o nosso curso. Eu espero que seja de grande proveito para vocês e eu aproveito para lhes dizer o seguinte: leiam principalmente, não somente a matéria que lhes foi dada, mas os links. Os links são muito importantes para um estudo mais aprofundado. Então, eu vou terminando por aqui e que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade.